Primeira Crônicas 4, 9 e 10 diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oh, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Vamos orar? Se puder, feche os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar nesta manhã. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui, e a minha oração é que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Nós viemos aqui neste lugar sedentos por aprendermos mais de Ti, sedentos por ouvirmos a Tua voz. Que a unção do Teu Espírito que nos ensina esteja neste lugar sobre as nossas vidas, que a unção do Teu Espírito que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando para que aquilo que o Senhor deseja falar conosco seja transmitido através da minha vida para as nossas vidas nesta manhã, Pai. Haja com liberdade neste lugar, sinta-se à vontade neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Pode ser diferente. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Pode ser diferente. Pode ser diferente. Essa é uma oração bastante conhecida na Bíblia. É conhecida como a oração de Jabes. E essa oração é engraçado que, se você ler aqui dentro do contexto, se você ler 1 Crônicas, você quase que parece que não tem a ver o que está sendo falado aqui. Primeiro que, provavelmente, se você não é alguém que está ali dedicado a estudar, você iria pular essa passagem, porque ela está no meio de um monte de nomes, e está falando de tribo, de clã, de nome de um, de nome de outro. É aquele tipo de capítulos ali que, se você não quer muito ler, você dá aquela puladinha e pula para o próximo, porque você pensa, acho que não tem nada de muito interessante, é só nome aqui, o que é que eu vou aprender com esse tanto de nome, né? A gente dá aquela puladinha e no meio disso tudo, de repente, entre aqui nessa oração de Jabes. Na verdade, a gente não sabe tantas coisas assim a respeito deste homem aqui chamado Jabes. A gente sabe algumas coisas, né? Que ele é do Reino do Sul, ali de Israel, ele viveu no tempo ali dos juízes, e a gente sabe de algumas coisas, tem algumas informações, mas não sabemos muito. Mas tem essa oração que ele faz aqui a Deus, e Deus concede seu pedido, e é registrado aqui no livro das Crônicas. E o texto, na verdade, o versículo que começa falando dele aqui, diz que ele foi mais ilustre, Jabes, ele foi mais ilustre, mais importante, mais relevante, talvez, que todos os seus irmãos. Mas o texto diz que seu nome, Jabes, foi dado por sua mãe, porque ela, quando foi ter ele, ela o teve em meio a muitas dores. O significado do nome Jabes, na verdade, é confusão, na verdade. Tradução literal é causará dores, causará problemas, causará sofrimento. E, diferente dos dias que nós vivemos hoje, muitas vezes o nome das crianças são colocadas pelo simples fato do pai e da mãe gostarem do nome. Eu gosto do nome tal, vou colocar o nome do meu filho do nome tal porque eu gosto. Nesse tempo aqui, no tempo bíblico,
não era assim. Na verdade, se colocava um nome de um filho, de uma filha, das crianças, ou por coisas que haviam acontecido, ou um memorial de uma conquista, de algo que havia acontecido, ou era como uma profecia, uma declaração de algo que os pais gostariam que acontecesse na vida daquele filho ou daquela filha. E muitas vezes a gente vai ver que é o que acontecia. O poder da palavra, o poder daquilo que declaramos, o poder daquilo que falamos. Você vai ver, por exemplo, a gente encontra na palavra muitas pessoas vivendo, na verdade, suas vidas de acordo com o significado do seu nome. Por exemplo, Jacó, usurpador. Nós estudamos um pouco sobre os patriarcas, passamos pela vida de Jacó e você vai ver que era uma característica, algo que Deus precisou tratar na vida de Jacó. Ele se via desse jeito. Usurpador, aquele que enganava, aquele que dava um jeito sempre para conseguir aquilo que ele queria e passava a perna nas pessoas, engana o seu pai, engana o seu próprio irmão para conseguir o que ele desejava. Jacó, usurpador, e talvez depois de nascer, durante sua vida, aquele nome ecoava, usurpador, enganador, e talvez ele tenha acreditado, é isso mesmo que eu sou aquele que engana, eu sou aquele que usurpa, e ele aceita aquilo sobre a vida dele, e ele decide ser aquilo que o seu nome significava. Salomão, por exemplo, paz, Salomão significa paz, e você vai ver que o reinado de Salomão em Israel foi um reinado de paz. Seu pai Davi foi um rei que, na verdade, precisou guerrear muito para conquistar a paz em Israel. E até por isso, na verdade, que participou de muitas batalhas e guerras. É por isso que Deus não o permitiu construir o templo, mas Deus disse: olha, eu vou permitir do teu filho construir o templo, porque você derramou muito sangue. E Salomão, no reinado de Salomão, na verdade foi um tempo de paz, um tempo tranquilo. Então a gente vê que o significado do nome também acompanha a sua vida. E Jabes, o significado do nome de Jabes é aquele tipo de nome que iria acompanhar a vida daquela criança e adolescente, e talvez, naquele tempo, um fardo e um peso que aquela criança e adolescente iria carregar. Aquele que causa confusão, aquele que iria causar muitas dores. Mas o que a gente vai ver nessa história aqui é que, na verdade, sempre vai existir opção, e não apenas nessa história, mas trazendo para a nossa vida, para os nossos dias, é que sempre vai existir a opção. Porque talvez não fizeram a mesma coisa, talvez não deram o mesmo nome que deram àquele rapaz, ou talvez não plantaram uma semente como plantaram na vida daquele rapaz chamado Jabes, mas talvez fizeram alguma coisa a nós, plantaram uma semente nas nossas vidas, talvez liberaram uma palavra sobre as nossas vidas, talvez falaram alguma coisa, talvez profetizaram uma palavra sobre as nossas vidas. Só que a questão é que nós sempre vamos ter a escolha de aceitarmos aquilo que falaram sobre nós, aquilo que foi declarado sobre as nossas vidas, ou não. Jabes, ele poderia muito bem simplesmente aceitar aquela palavra e dizer: puxa, eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que vim para causar confusão. Eu sou uma pessoa que vim para causar tristeza, para causar problemas, para causar intrigas. Eu sou uma pessoa... Ele tinha tudo, na verdade, pelo seu nome, ele tinha tudo. E é por isso até que eu acredito que o texto dá ênfase. Tanto que antes de falar que o significado, por que sua mãe havia dado o seu nome de Jabes, o texto começa dizendo o seguinte, que ele foi maior, que ele foi melhor que os seus irmãos, mas depois diz o significado, diz, olha, por que ele havia nascido daquele jeito, por que a mãe dele havia dado o seu nome de Jabes, porque no meio do parto, com muitas dores, ela teve ele. Ele poderia muito bem ter simplesmente aceitado
aquele jugo, aquele peso que havia sido colocado sobre sua vida, e ter vivido sua vida de acordo com o título que haviam dado a ele. E muitas vezes é dessa maneira que a gente vive a nossa vida, de acordo com aquilo que colocaram sobre as nossas vidas, de acordo com aquilo que pensam sobre nós, de acordo com o que a mamãe falou sobre a gente, de acordo com o que uma tia pensava da gente. E um jugo muitas vezes foi colocado, e a gente acabou acreditando naquela palavra, e a gente acabou acreditando que nós seríamos essa pessoa mesmo. E a gente acabou acreditando que realmente nós não somos capazes, não éramos capazes. A gente acabou acreditando que, puxa, e o inimigo é tão sujo que acredito que circunstâncias, ele usa circunstâncias da vida, muitas vezes que alguma coisa que deu errado e não funcionou, e ele traz aquilo para te dizer o seguinte: olha, tá vendo? Aquela palavra era verdadeira. Como se ninguém na vida passasse por nenhum problema, como se tudo na vida de todo mundo desse certo, né? E aí ele usa circunstâncias, muitas vezes com algum momento que deu errado, ele diz: está vendo, sua vida vai dar errado mesmo, está vendo, olha, lembra daquela palavra, lembra daquele decreto, lembra do que sua mãe falava para você. E muitas vezes pessoas vivem com este jugo sobre suas vidas, pensando: é assim que vai ser a minha vida para sempre, é desse jeito que eu vou viver a minha vida. Mas esse texto é maravilhoso, porque o texto vai nos mostrar que em algum momento, de alguma forma, Jabes, ele não aceitou este jugo, ele não aceitou o que colocaram sobre a vida dele. Ele nasce talvez com um decreto: olha, você vai ser assim, você vai viver uma vida de confusão, você vai ser alguém que vai causar tristeza na vida das pessoas, você vai ser alguém que vai causar muitos problemas. Mas ele não aceita aquele jugo, ele não aceita aquelas palavras sobre a sua vida, tanto que o texto começa dizendo: Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Ou seja, está na minha mão, está na sua mão, independente do que colocaram sobre a sua vida, independente do jugo, independente da palavra. Talvez a tua mãe, talvez o teu pai, talvez a tua tia, talvez o lugar que você nasceu, eu não sei, talvez traumas do passado. Você pode até pensar: puxa, será que é isso mesmo? Não, está nas tuas mãos. Você pode viver de acordo com aquilo que falaram para você, ou você pode viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, de acordo com o que Deus pensa sobre você. Jabes tinha tudo para dar certo, mas é aquela história: mas Deus entrou na história, e quando Deus entra na história, aquilo que era para dar errado dá certo. Quando Deus entra na história, aquele que era para ser, sabe, o zero à esquerda, é favorecido e é abençoado. Jabes foi o mais ilustre dentre os seus irmãos. Agora me intriga, não é apenas, a gente vai olhar aqui para a oração de Jabes, muito conhecida, e tirar lições aqui da oração em si, mas a minha pergunta é: por que Jabes orou? Não só o que ele orou. Por que ele orou? Isso me mostra algo. Por que ele orou? Jabes, ele, do reino do sul de Israel, da tribo de Judá, ele ouve histórias. Ele ouve histórias deste Deus de Israel, que fez maravilhas, que fez grandes coisas, que libertou um povo, que agiu de forma sobrenatural, que fez milagres, que faz milagres, que vem com sua mão poderosa e age de forma sobrenatural. E Jabes pequeno, se sente pequeno, afinal foi colocado sobre sua vida um jugo. Você vai ser aquele que vai causar dor, você nasceu para trazer problema, mas em algum momento ele ouve histórias, aquelas histórias talvez geram fé no seu coração. Existe um Deus, nós servimos a um Deus, Israel tem um Deus, e este Deus, ele fez maravilhas, ele fez coisas tremendas, ele fez coisas grandes. Esse Deus, ele existe, ele não só existe, mas ele está vivo, e é este Deus vivo então que eu decido orar, é para esse Deus vivo que eu decido
falar, é com esse Deus vivo que eu vou me relacionar, é a este Deus que eu vou conversar e fazer minhas petições e clamar. A questão não é só o que ele orou, mas é o porquê ele orou. Sabe por que ele orou? Porque ele creu que existia um Deus que estava ouvindo suas orações. Ele cria que existia um Deus que podia mudar a sua história. Ele cria que existia um Deus que podia transformar a sua vida. Então ele ora. E versículo 9 diz o seguinte: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Aí no versículo 10 diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo. Aí ele vai pedir algumas coisas, e a gente já vai falar sobre isso. Mas depois de ele pedir estas coisas, no final do versículo 10 diz assim: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Uau, que coisa maravilhosa, Gui. É isso que eu estou precisando nesse finzinho de ano. É que Deus conceda os pedidos da minha oração. Então, maravilhosa essa palavra, que descobrimos o segredo. Eu vou repetir agora a oração do tal de Jabes. E na verdade tem um monte de gente que pensa exatamente isso. Gente, a oração do Jabes é a oração abençoada. Ele orou e Deus concedeu. Então vamos orar a oração do Jabes, que a oração dele funciona. Como se a oração fosse uma regra. E aí, porque ele orou, a gente ora e aí acontece. Porque já que aconteceu na vida dele, Deus concedeu, Deus vai conceder na nossa também. Não necessariamente. Deus concedeu os pedidos, ouviu e concedeu os pedidos, as orações da oração de Jabes. E a questão é que muitas vezes Deus não concede os nossos pedidos. A gente ora e nada acontece. E a gente ora e nada acontece. A gente ora e nada acontece. Você está chegando no final do ano de 2023 e você está pensando, Gui, está acontecendo isso. Orei desde janeiro e não aconteceu. Já passou um ano e não aconteceu ainda. O que será que está acontecendo? Porque Jabes orou e aconteceu. Eu orei e não aconteceu. Será que é o mesmo Deus? Sim. O problema não está com Deus. Então, aonde está o problema? Será que eu preciso orar essa oração de Jabes? Não. Talvez o problema esteja na oração. Como assim, Gui? A Bíblia nos fala sobre oração. Oração que funciona, oração que não funciona. Sério, Gui? Sério. Tem oração que não funciona. Tem oração, tem pedido que Deus não concede. Ah, tá brincando. É sério. Você já pensou se Deus concedesse todo pedido? Nós, carnais, pedimos coisas absurdas para Deus. Imagina Deus concedendo pedidos carnais que muitas vezes fazemos a Ele. Ele não concede qualquer coisa. Tiago, no capítulo 4, vai falar um pouco sobre isso, dos versículos 2 a 4, vai falar sobre oração e resposta de oração e por que não recebemos respostas das orações. Olha o que diz: vocês cobiçam, mas nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Bom, não pede, tá bom, mas Deus, eu estou pedindo. Eu estou pedindo faz 1 ano, 5 anos, o problema não é esse, eu estou pedindo. Mas aí continua dizendo o seguinte: tem uns que pedem, né? Pedem e não recebem, porque pedem mal. Então, tem quem não recebe porque não pede. Mas tem quem não recebe porque pede e pede mal. E ele vai dizer o que é pedir mal: para esbanjarem em seus prazeres. Versículo 4 diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então ele está dizendo, olha, Deus não concede todos os pedidos. Ele está dizendo, tem gente que não recebe porque não pede. Aí como é que vai receber? Mas ele também está dizendo, tem gente que não recebe porque pede, mas não pede direito, pede mal.
E o pedir mal, ele está dizendo, é para os seus próprios prazeres. É pedir mal aqui. E é isso aqui bagunça com a nossa cabeça, porque você vai lá e você se lembra do salmista que, lá no Salmo 37, que diz para a gente que Deus satisfaria os desejos do nosso coração. E aí você fala assim, bom, como é que então um está contradizendo o outro, porque eu não posso pedir para o meu próprio prazer, mas o salmista diz que Deus iria satisfazer o desejo do meu coração, e eu quero algumas coisas, eu anseio algumas coisas, eu tenho alguns desejos. E por que será que Deus não está fazendo aquilo que eu desejo? Por que será que Deus não está respondendo? Por que será que Deus não está concedendo? Sabe qual que é o problema? Algumas vezes a gente lê alguns versículos isolados e a gente tira do contexto e não presta atenção no que está acontecendo na verdade. Se você ler um versículo antes e um depois, no Salmo 37, você consegue entender um pouco melhor do que está acontecendo aqui. Por exemplo, versículo 3 e depois versículo 4 e 5, olha o que diz, o salmista está dizendo. Confia no Senhor, ele diz, e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Se você reparar aqui o contexto, o que é que Ele está dizendo? Confia no Senhor, se alimenta da verdade, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. Ele está falando sobre relacionamento com Deus. Ele está dizendo, se você buscar Deus, se você andar com Deus, se você confiar em Deus, se você se relacionar com Ele, Ele está dizendo, sim, Deus vai satisfazer os desejos do teu coração. E você sabe por que Ele está dizendo isso? Porque quando você anda com Deus, quando você confia em Deus, quando você se relaciona com Deus, você sabe o que acontece. Os desejos, na verdade, do nosso coração, eles começam a mudar. Deus começa a colocar nos nossos corações aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Ele começa a mudar a gente começa a mudar a nossa maneira de pensar, a gente muda a maneira que a gente sente, a gente muda a maneira que a gente enxerga a vida. Quando a gente começa a se relacionar com Deus, quando a gente entrega os nossos caminhos, quando a gente confia em Deus e entende que Ele tem o melhor para as nossas vidas, quando a gente confia que Ele tem um plano e que o plano dele é muito melhor do que os meus planos, e aí o salmista está dizendo, e Ele atenderá, Ele satisfará os desejos do seu coração. É claro, agora eu ando com Deus, agora eu confio a minha vida nas mãos de Deus, agora eu entendo que não existe vida melhor do que andar com Deus. É claro, o que é que eu vou desejar? Agora Deus coloca seus planos, sua vontade em mim. Agora, quando eu pedir, o que eu pedir vai estar alinhado com sua vontade. Você quer ter os teus pedidos concedidos? Você quer ter as tuas orações respondidas? Alinha a tua vida com a palavra de Deus. Alinha a tua vida com as promessas e com a vontade de Deus para a tua vida. E ora e veja se Deus não faz na tua vida. Agora fica pedindo um monte de coisa que não é a vontade de Deus para a tua vida. Você acha que Deus vai conceder para você aquilo que não é da vontade dEle para a sua vida? Não. Agora, quando você entende o que é da vontade de Deus para a tua vida e você diz, Deus, eu entendo que o Senhor tem isso preparado para a minha vida. Deus, eu acredito que o Senhor, aquele sonho é do Senhor para a minha vida. Deus me permite viver isso. Deus me prepara para viver isso aqui. Deus me capacita para esse lugar. Deus, eu estou entendendo que o Senhor quer me levar a alguns lugares. Deus, eu estou entendendo que o Senhor quer fazer algumas coisas na minha vida. Deus, eu estou pronto. Deus, olha, me leva. Quando você ora, e aí Deus, é claro, Deus, Ele concede o pedido de oração, porque você está orando a vontade dEle para a sua vida. E a gente vai ver que é isso que acontece aqui na oração de Jabes. A princípio parece que não. A princípio, quando você olha para essa oração, parece que essa oração se encaixaria até ali em Tiago, porque parece quase que egoísta, do seu próprio prazer, porque Jabes, ele diz, quem me dera o Senhor me abençoasse e expandisse o meu território, que a tua mão esteja sobre mim, comigo. Diz, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Basicamente, em sua oração, ele fala 4 coisas.
me abençoa, larga as minhas fronteiras, seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ele fala 4 coisas para Deus e Deus concede seu pedido. Primeira coisa que ele pede a Deus em sua oração é: me abençoe. Me abençoe, Deus. E aí talvez você olhe para esse texto e diz: pô, isso aqui se encaixa lá no texto de Tiago que a gente leu, pedindo para Deus, me abençoe. Não. Porque na verdade, quando a gente fala sobre bênção, a gente define bênção da maneira errada. Muitas vezes a gente liga bênção com coisas materiais. Ah, o irmão foi abençoado. A gente está querendo dizer que ele conquistou alguma coisa, que ele ganhou alguma coisa, que aumentou o salário dele, que ele foi promovido no emprego dele. E a gente diz, ele foi abençoado, porque a gente liga bênção com coisas materiais, com dinheiro. E a bênção não está ligada a coisas aqui. A bênção é muito mais do que isso. Até porque tem muita gente que tem muitas coisas e não são abençoadas. Tem muita gente cheia de dinheiro sem bênção nenhuma. Aí você fala, não, Gui, ser abençoado é ter uma família. Também não. Porque tem um monte de gente que tem uma família, tem 5 filhos, sem a bênção. Dentro de casa, com 5 filhos, o marido não fala com a esposa. O pai não fala com os filhos. Então, ter muitos filhos e ser casado e ter uma família muito bonita não significa que são abençoados. Então, o que é ter a bênção de Deus? Tem um texto que eu acho que, de forma simples, traz um ensino sobre o que é a bênção, porque Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor, ela enriquece, com ela não traz desgosto. A bênção traz coisas boas, enriquece, tem benefícios, mas não traz desgosto, tristeza, encrenca, problema. Isso é bênção. Pode ser muito, pode ser pouco. A bênção é que faz diferença. Ter a bênção não traz tristeza, não traz desgosto. Tem gente que pensa que é abençoado e tem uma vida desgostosa por causa das coisas que tem. Tem gente que tem muito menos, mas é abençoado e é feliz com o que tem. Tem gente que casou e pensando, eu sou muito abençoado porque casei e tenho muitos filhos, mas vive o inferno em casa. E talvez você está lá sozinho ainda, vivendo num quartinho, pensando, puxa, tudo que eu queria era ter uma família, mas é abençoado, sabe, porque não traz desgosto, ou seja, mesmo lá no quartinho, sozinho ainda, solitário, sem a companhia de outras pessoas, abençoado, não traz desgosto, não tem tristeza, ou seja, mesmo nesse lugarzinho pequenininho no seu quarto, sem ainda a companhia de outras pessoas, você está ali, você é feliz, você está ali, Deus está com você, você está ali, Deus coloca paz, alegria no teu coração, ou seja, você já é abençoado, você já é abençoada. Ele não está pedindo coisas aqui, mas ele está dizendo, olha, Deus me abençoe. E eu penso que ele está olhando para o peso e para o fardo que colocaram sobre a vida dele, porque talvez ele olhava para ele mesmo e pensava assim, olha, o decreto que foi colocado sobre a minha vida você é aquele que causa dor, mas Deus, eu não sou essa pessoa, me abençoe, eu não sou aquele que causa dor, mas eu não quero trazer desgosto, Deus, eu não quero viver a minha vida desta maneira, Pai, mas me abençoa, Deus, eu quero viver a minha vida de uma maneira diferente, eu quero estar em paz, eu quero estar feliz, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. A segunda coisa que ele diz é, alargue as minhas fronteiras. Aqui, a princípio, quando a gente lê, parece que ele está falando sobre terra ou sobre coisas materiais, mas dentro do contexto dessa oração, a gente vê que é muito mais do que isso. Eu penso que ele está orando e dizendo, Deus, aumenta a minha capacidade. Deus, me permita viver o que o Senhor deseja que eu viva na minha vida. Eu acho que talvez por ele se sentir, talvez durante muitos anos da sua vida, talvez tão inferior.
Talvez por conta daquele jugo e daquele peso, realmente você vai ser essa pessoa. Você vai ser alguém que vai trazer dores. Você vai ser alguém que não vai dar certo na vida. Você não tem capacidade, você não vai formar uma família, você não vai ter filhos, você não vai ser alguém abençoado, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo. E talvez por conta de tudo isso, talvez muitas vezes Jabes se olhava no espelho e pensava: nossa, será que a minha vida vai ser assim mesmo? Então, enquanto agora ele está diante de Deus, do Todo-Poderoso, ele diz: alarga as minhas estacas, a minha capacidade. Deus, eu olho para o espelho e eu entendo, eu não posso. Eu olho para o espelho e entendo, olha, não, se fosse depender da minha capacidade, não tem como ir além, não tem como fazer mais, não tem como avançar. Mas Deus, o Senhor pode através da minha vida, o Senhor pode na minha vida. Eu penso que é quase como se ele estivesse dizendo para Deus: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu olho para o espelho e eu penso: eu não consigo, mas eu sei que nas tuas mãos, eu sei que se eu me colocar nas tuas mãos, o Senhor pode fazer na minha vida, e o Senhor pode fazer através da minha vida. Deus, eu não me vejo assim, eu não vejo eu expandindo, eu não vejo eu conquistando, eu me vejo talvez, Deus, como o menor da minha família, mas eu sei que se o Senhor colocar as tuas mãos sobre a minha vida, eu sei que se o Senhor abençoar a minha vida, eu sei que se o Senhor favorecer a minha vida, eu posso ser sim o mais ilustre da minha casa, eu posso ser o maior, mesmo que eu não me veja assim. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Tem muitas vezes que nós olhamos para o espelho e pensamos: ah, Deus, coitado de mim, quem dera eu fosse o fulano de tal, quem dera eu tivesse nascido com aquele talento e com aquele dom, quem dera eu não tivesse nascido naquela casa, quem dera eu não tivesse nascido naquele bairro. Ah, Deus, olha a minha história, mas deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã: Deus, assim como Ele fez na vida de Jabes, alargou as estacas, Ele ouviu a oração de Jabes e concedeu. Ele faz isso nas nossas vidas também. Sabe por quê? Não depende da nossa capacidade, depende da nossa disponibilidade de sermos usados por Ele. Jabes abre o coração, ora e diz: Deus, estou aqui, me abençoa, usa a minha vida, faz através da minha vida. E Jabes foi o mais ilustre dentre os seus irmãos. Se Ele fez na vida de Jabes, Ele faz na minha e faz na tua também. Toda vez que você olhar para o espelho e você se sentir um Jabes, coitado de mim, sou só um Jabes. Se lembre do Deus que você serve. Deus pode fazer em você e através da tua vida. Agora, através das palavras de Jabes, porque a boca fala o que está cheio o coração. Olha o que ele diz, ele fala sobre Deus abençoar a vida dele. Ele fala sobre Deus alargar as fronteiras, fazer além do que ele podia realizar, além da sua capacidade. Mas ele diz para Deus o seguinte: não me permita ir sem o Senhor, porque ele diz: que seja comigo a tua mão. Não quero ir sem o Senhor. Olha que coisa linda que ele está dizendo para Deus. Eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu quero que o Senhor faça através da minha vida. Mas eu não quero que tudo isso aconteça e eu perca o Senhor no meio do caminho. Eu quero ir, mas eu quero te levar junto. Se for para te perder no meio do caminho, é melhor ficar aqui. Eu não quero te deixar no meio do caminho. E muitas vezes, queridos, isso acaba acontecendo na vida de muitas pessoas. A gente ora e ora uma oração sincera. A gente ora e ora alinhado com a vontade de Deus para as nossas vidas. E por conta disso, as coisas acontecem. Deus começa a agir nas nossas vidas e através das nossas vidas, e começa a fazer coisas e mover. E a gente começa a viver coisas sobrenaturais muitas vezes, e muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que foi Deus. Elas acabam achando que foi
é sobre elas. Ela conquistou, ela fez, ela avançou, ela trabalhou muito para chegar ali. Você pode ter trabalhado, mas Deus que te deu saúde para você trabalhar, meu filho. Você pode ter tido aquela grande ideia, mas foi Deus que te deu capacidade para ter tido essa grande ideia que você teve, meu filho. Senão você não tinha tido ideia nenhuma. Ele diz que seja comigo a tua mão, não me permita ir sem o Senhor. Aonde quer que eu vá, eu quero que o Senhor vá comigo. Não me deixa ir se o Senhor não estiver comigo. Talvez essa seja a oração mais importante das nossas vidas. Deus, eu não quero estar naquele negócio se o Senhor não estiver comigo. Deus, eu não quero estar naquele trabalho se o Senhor não estiver comigo. Deus, eu não quero estar naquele relacionamento se o Senhor não estiver ali comigo. Deus, eu não quero estar naquela sociedade se o Senhor não estiver ali comigo. Porque eu sei que se o Senhor estiver comigo, é tudo o que eu preciso. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de tanta coisa e a gente se esquece de que tudo que nós precisamos é de Deus. Porque se nós temos Deus, nós temos tudo. O Espírito Santo de Deus nos direciona. O Espírito Santo de Deus nos dá discernimento. O Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria nas decisões que devemos tomar. O Espírito Santo de Deus guia as nossas vidas. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, nos dá direção, ilumina o nosso caminho, nos mostra o que devemos fazer, aonde devemos ir. Então, se nós temos Deus, se nós temos a palavra de Deus, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos, nós temos paz no nosso coração, nós temos alegria mesmo em momentos difíceis, nas adversidades nós estamos em paz, porque Deus está conosco, nós temos uma palavra, nós temos sabedoria para lidarmos com as situações difíceis. Então, se temos Deus, nós temos tudo. Agora, quando perdemos Deus no meio do caminho, perdemos tudo. Então ele diz: não me permita ir sem o Senhor. Eu estou te pedindo para o Senhor fazer muitas coisas na minha vida, me abençoar, fazer na minha vida, largar as fronteiras, usar na minha vida, mas vai comigo. Se o Senhor não for comigo, é melhor ficar aqui. E aí por último ele diz: me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ele entende que a proteção vem de Deus. Sabe que ele coloca a vida por completo nas mãos de Deus. Ele entende, olha, o Senhor quem me abençoa, o Senhor quem expande, quem faz, quem realiza. É o Senhor quem guarda, é o Senhor quem protege. Minha vida está nas mãos do Senhor. E às vezes a gente acaba se esquecendo disso. No meio das dificuldades, dos problemas da vida, a gente acaba se esquecendo. Essa oração aqui que funciona, a gente às vezes se esquece. Me abençoa, Deus. E às vezes a gente faz tanta coisa, corre daqui para lá, de lá para cá, e se esquece de que quem abençoa é Deus. A gente com medo daqui de lá, preocupado, e a gente se esquece que quem guarda, quem protege, quem livra da aflição, quem que é Deus. Então em sua oração ele diz: me abençoa, faz, me leva, vai comigo, guarda a minha vida. E o texto diz: e Deus ouve e concede a sua oração. Ou seja, eu vou te abençoar. Ou seja, eu vou estar com você. Ou seja, eu vou alargar, eu vou fazer na tua vida, eu vou te abençoar, eu vou te levar a lugares que você não imaginou, porque o seu coração está no lugar certo, porque você quer a minha presença. É mais importante eu estar com você do que as coisas que eu posso fazer na tua vida e através da tua vida. Por isso que eu vou conceder, por isso que eu vou fazer na tua vida, porque eu sou mais importante para você do que as coisas que eu posso te dar. Então fica tranquilo, Jabes, se eu sou mais importante para você, eu vou fazer na tua vida, e te guardar,
fica tranquilo que isso eu vou te guardar, eu vou estar com você todos os dias da tua vida. Queridos, algumas vezes das nossas vidas a gente acaba se esquecendo disso, mas nós temos promessas e promessas e promessas e promessas e promessas e promessas. Então comece a orar as promessas de Deus para a tua vida. Às vezes a gente está preocupado, a gente está com medo, mas sabe o que é? Teve o corte na empresa, teve aquilo, sabe o que é? Eu estou preocupado, é que está tendo muito assalto, sabe o que é? Está aquilo, isso, e a gente vive com medo, aflito, preocupado, e a gente se esquece do Deus que nós servimos. Olhe para a palavra de Deus, olhe para as promessas de Deus. Eu coloquei um salmo aqui, 91, só para nos lembrar de algumas coisas, não vou ler todos os versículos, mas olha o que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-irá com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno. Ó, quem tem medo de noite aí, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal, nenhum é nenhum, não é apenas alguns, é nenhum mal te sucederá. Isso é promessa, nenhum mal te sucederá. Repete isso: nenhum mal me sucederá. Diga mais uma vez: nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Está preocupado por quê, querido? Está preocupada por quê, querido? Pastor, é que eu sou Jabes, é porque foi liberada uma palavra sobre a minha vida, é porque minha mãe pensa assim de mim. Deixa eu te dizer, você precisa começar a declarar o que Deus pensa sobre você. Você precisa começar a dizer o que Deus fala a seu respeito. Você precisa começar a declarar a palavra e as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Não interessa o que sua mãe falou sobre você, não interessa. Eu amo mamãe, amo papai, graças a Deus minha mãe profetizou coisas boas, mas se ela tivesse falado coisas negativas, o que importa é o que Deus fala a meu respeito. O que importa são as promessas de Deus para a minha vida, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Então deixa eu dizer para você, pode ser diferente, pode ser diferente. Pode ser diferente. Você chegou aqui pensando: é essa vida que eu vou assim, já mesmo, pastor, eu vou continuar assim, a minha vida vai terminar assim, o que sobrou para mim, se eu te contar de onde eu vim, de onde veio, da minha família, eu vou sobreviver. Pode ser diferente. Se agarre nas promessas, se agarre naquilo que Deus pensa sobre você, se agarre naquilo que Deus declarou sobre a tua vida. E assim como foi na vida de Jabes, ele tinha tudo para dar errado, mas ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Vai ser assim na tua vida também, em nome de Jesus. Você decide. Você pode agarrar as promessas, você pode decidir inclinar a tua vida na palavra de Deus e não aceitar o que foi decretado sobre a tua vida, e aceitar o que a palavra de Deus diz sobre você, e viver tudo o que Deus pensa, tudo o que Deus tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.